Você já ouviu a frase piso industrial sempre fissura? Pois é, eu já ouvi várias vezes, inclusive de engenheiros com bastante experiência na área. E será que isso é verdade? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as principais fissuras que acontecem em pisos industriais e a sua principal causa. Mas antes de começar, aproveita aí, se inscreve no canal, curta esse vídeo e também nos siga nas nossas redes sociais. Uma das fissuras mais comuns que a gente vê em pisos industriais são fissuras nos cantos de pilares, cantos de caixa de passagem ou qualquer interferência que o piso tenha com alguma outra estrutura. Por que elas ocorrem? Os cantos, eles têm uma concentração de tensões e nesses cantos eu preciso colocar mais armadura. Importante, a armadura que a gente coloca ali, ela tem que ser de aço. A gente tem aí pisos com fibra, pisos com barras de fibra de vidro ou barras de fibra. Por exemplo, pisos com barra de fibra, ela tem um módulo de elasticidade muito baixo. Então, ela até suporta as tensões, porém ela abre uma fissura muito grande até suportar essas tensões. Então não faz sentido eu colocar barras de fibra. Pisos com fibra não suportam uma tensão muito elevada. Ela vai abrir uma fissura relativamente grande, visível, e, consequentemente, isso pode causar algum outro problema no piso. Então, nesses casos, é necessário utilizar armadura de aço para que a minha abertura de fissura seja pequena. A fissura pode existir, realmente ela pode sempre existir, só que ela fica numa dimensão tão pequena que não é visível a olho nu. Se a gente molhar o piso, muitas vezes a gente vai ver que existe uma fissura ali, mas a hora que ele seca, a gente já não enxerga mais, a fissura aí 0,1, ou menos que 0,1 milímetro de abertura. E esse é um erro que a gente vê muita gente cometendo. Faz um piso industrial e esquece de colocar armadura de reforço nesses pontos. Para pensar, geralmente eu não tenho tantos pontos de interferência assim no piso. E o reforço que eu vou colocar ali é super barato em relação ao restante do que eu vou utilizar, tela para todo o piso, concreto, a própria terraplanagem, a base. Então, o reforço é um custo muito baixo. E muitas vezes dele que depende o sucesso do piso. Então, se a gente esquece ou, por outros motivos, por exemplo, eu já comentei em outros vídeos que muitos pisos industriais não têm projeto, o pessoal acaba não colocando esses reforços. E o custo de um piso bem feito para um piso que vai dar problema é praticamente o mesmo. Então, assim, são detalhes que fazem toda a diferença. Outra fissura que pode acontecer é a fissura que é paralela às juntas, tanto junta construtiva como junta serrada. E ela pode acontecer por vários motivos. O corte das juntas não foi o suficiente, não foi cortado a profundidade suficiente para fissurar naquele ponto, pode ser um motivo. Barras de transferência tortas. Então, a barra de transferência torta faz com que o piso não consiga se deslocar livremente. Então, naquele ponto ela vai travar e a fissura pode acontecer depois da barra de transferência. E outro motivo é a própria falha na fabricação das barras de transferência. Pode ter alguma rebarba, alguma coisa assim, ou a falta de aplicação de graxa. A barra de transferência ela não pode estar aderida ao concreto, justamente para liberar esse livre deslocamento da placa. Também temos fissuras nas extremidades do piso. São fissuras que ocorrem próximo das bordas, próximos dos cantos. E por que elas ocorrem? Uma das principais causas, vamos dividir. Ela pode ocorrer no centro do piso ou ela pode ocorrer na extremidade do piso, no final do piso. No final do piso, ela ocorre porque quando tem alguma carga passando muito na borda, por exemplo, uma carga de caminhão passando na borda de um piso, o momento fletor desse piso dobra. Então eu preciso colocar naquele trecho o dobro de armadura. E muitas vezes a gente vê que isso é negligenciado. A armadura é igual para todo o piso e nas extremidades não tem nenhum tipo de reforço para esse momento fletor superior. Mas se elas ocorrem no centro do piso, isso indica que provavelmente eu não tenho barras de transferência. Então, não colocando as barras de transferência, meu piso sempre funciona como se fosse a extremidade do piso. Naqueles pontos eu vou ter o dobro de momento fletor em relação
a parte central do piso. Então eu preciso reforçar. E é incrível como muita gente me questiona se é realmente necessário o uso de barras de transferência, né? Ah, mas dá muito trabalho, tem que passar graxa e tal. Sim, pessoal, a gente sabe que dá trabalho, né? Preciso colocar barra de transferência? Até não precisaria. Eu poderia dimensionar o piso para suportar esses esforços. Mas o que acontece? Eu acabo penalizando o piso, colocando muito mais armadura, né? Então o piso se torna muito mais caro do que fazer com barras de transferência. Além disso, eu posso ter outros problemas, como desalinhamento de placas e tudo mais. Então, a barra de transferência é muito importante, né? E ela tem que ser muito bem feita, né? Ela tem que ser colocada perpendicular à junta, de uma maneira mais precisa possível, muito bem engraxada e sempre na região central do piso para evitar esse tipo de problema. Outro padrão de fissuras que pode acontecer são fissuras generalizadas, né, no meio do piso, né, em pontos aleatórios, né? Por que elas acontecem? Muitas vezes por problemas na minha fundação, ou seja, no meu subleito ou na minha subbase. Mas que problemas são esses? Falta de compactação, ou eu vou fazer o piso num solo mole, um piso sobre um solo que está adensando, né? Então ele começa a ter adensamentos, né? Vamos supor assim, recalques diferenciais, vamos dizer, e aí o piso não consegue absorver esses esforços e acaba fissurando. Várias vezes a gente vê pessoal em obra compactando o solo com uma placa vibratória pequena, sobre um aterro de 40, 50 centímetros. Isso não funciona, tá, gente? Não vai dar certo, vai dar problema. Tem que ser um rolo compactador, né? A gente tem que ter muito cuidado próximos aos pilares, muitas vezes que o rolo não consegue passar, a gente tem que trabalhar com camadas, ter um cuidado muito especial nessa compactação. Muitas vezes o pessoal até contrata uma empresa de terraplanagem, mas obra sempre aquela coisa, custo, 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 e contrata a empresa mais barata, que não faz controle de compactação, controle da umidade ótima, né, e acaba dando problema depois. A gente já viu isso várias vezes, né? Então o custo do piso ficou igual, né? Teve o custo do concreto, o custo do aço, tudo igual, e por causa de um problema de compactação não se obteve sucesso no piso, né? Teve um piso com problemas. Então, cuidado, a fundação é primordial, né? Se a fundação der problema, eu posso fazer o piso que eu quiser em cima, que o piso também vai dar problema. Então a fundação tem que ser respeitada. Por fim, vamos falar sobre as fissuras de retração que acontecem nos nossos pisos de concreto. O que é a retração? A retração é uma diminuição de volume do concreto, e como as placas elas têm uma pequena espessura e larguras e comprimentos muito maiores em relação à espessura, a tendência é que ela encurte, né? Ela diminua de tamanho. Então, ela pode diminuir dependendo do tamanho da placa e, obviamente, dependendo de quanto que o concreto retrai, mas tranquilamente aí 2, 3, 4 milímetros, até mais, a placa retrai. Bom, se ela retrai, se eu tiver meu concreto apoiado de uma maneira que ele possa se deslocar livremente, eu não vou ter problemas de fissuras por retração. Por quê? Porque elas não geram tensões internas no meu piso. Mas, se eu aplicar, por exemplo, fizer o concreto diretamente sobre a minha subbase ela gera uma restrição de deslocamento do meu piso. Então, isso gera tensões internas, né? E se essas tensões ultrapassarem a resistência à tração do concreto, o concreto fissura naquele ponto. Então, assim, por isso que a gente recomenda sempre o uso de uma lona de polietileno, por exemplo, né, entre a subbase e o piso. Para quê? Para diminuir esse coeficiente de atrito, fazendo que o piso possa se deslocar de uma maneira mais fácil, diminuindo consideravelmente aí essa minha tensão de retração. Mas essas fissuras, elas são um problema estrutural para o meu piso? Normalmente não, tá? Exceto em pisos sem armadura ou pisos com fibra, tá? Por quê? Piso sem armadura, uma vez que fissurou, tu não tem mais ligação entre um lado e outro da fissura. Então eu não tenho resistência à tração ali, eu dividi a placa no meio. Então é um problema. Pisos com fibra pode ser um problema também porque a fibra está lá, óbvio que ela tem uma certa resistência depois que fissurou, mas se eu usar fibra se eu usar fibra sintética, por exemplo, ela tem um módulo de elasticidade muito baixo. Então a minha fissura acaba aumentando consideravelmente, né, a sua abertura, o que pode ser um problema com o passar do tempo, né? Vou passando aí
empilhadeira, passando o caminhão por cima dessa fissura, ela pode começar a esborsinar, ou seja, quebrar os cantinhos e daqui a pouco ela vira uma fissura muito grande. Então, tenha sempre cuidado aí em deixar a base mais plana possível com uma lona de polietileno. Se eu tiver placas muito grandes, até eu consigo usar uma lona dupla, né, 2 lonas, para diminuir mais ainda o coeficiente de atrito, assim fazendo com que eu tenha menos tensão de detração no meu piso. Pessoal, espero ter ajudado vocês aí com esses esclarecimentos sobre as fissuras, né? Aproveitem para entrar no nosso site, dar uma conferida no Authentic Piso, né? Ele já faz toda essa análise para vocês, né? Ajudando a dimensionar pisos de concreto, seja para cargas baixas, né? Garagens e tal, ou para cargas elevadas, né? Pistas de aeroporto, hangares e tudo mais. Tá bem? Até mais!